Hoje vamos falar sobre algo que atravessa séculos de história, influenciou a formação de inúmeras civilizações e continua vivo e presente em todo o mundo: o catolicismo. Comecemos pela origem da palavra. O termo católico vem do grego católicos, que significa universal. Não se trata de universal apenas em extensão geográfica, mas também na proposta de alcançar todos os povos, de todas as culturas e em todas as épocas e lugares, sem distinção de raça, etnia ou condição social. Entender o catolicismo exige compreender como essa tradição se desenvolveu ao longo de 2000 anos, mantendo sempre essa vocação para a universalidade. Dois elementos guiam a fé católica: a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, e a Sagrada Tradição, que inclui aqueles ensinamentos que os apóstolos e a Igreja transmitiram, mesmo antes da redação definitiva dos livros bíblicos. Isso quer dizer que, no catolicismo, a palavra de Deus não está apenas no texto escrito, mas também na tradição viva da Igreja, sempre interpretada e salvaguardada pelo magistério, a autoridade de ensinar, confiada ao Papa e aos bispos, em comunhão com ele. É impossível falar de catolicismo sem mencionar a contribuição gigantesca que essa tradição deu à cultura ocidental e, de certo modo, a todo o planeta. A arte sacra, por exemplo, floresceu especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, gerando obras como os vitrais das grandes catedrais góticas, afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, além de inúmeras composições de música sacra que tocam corações até hoje. As primeiras universidades da Europa nasceram muitas vezes ligadas a catedrais ou monastérios, como a Universidade de Bolonha, de Paris, de Oxford, Salamanca, dentre outras. Durante a Idade Média, os mosteiros católicos foram os principais centros de preservação do conhecimento clássico, copiando manuscritos da Grécia e Roma antigas. Sem essa dedicação, grande parte da filosofia, literatura e ciência teria sido perdida. Essa mesma sede de conhecer levou à fundação de bibliotecas e centros de pesquisa, unindo fé e razão, ideia claramente defendida em Fides et Ratio, encíclica do Papa João Paulo II. Falando em encíclicas, esses documentos papais são verdadeiros cartões de visita do pensamento católico diante dos problemas do mundo. A Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII, foi a primeira a tratar sistematicamente de questões trabalhistas e justiça social, denunciando condições precárias de trabalho numa época de revoluções industriais. Mais recentemente, o Papa Francisco escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, voltada aos cuidados com o meio ambiente, e Fratelli Tutti, sobre fraternidade e amizade social. Já o Papa Bento XVI, em Deus Caritas Est, refletiu sobre o amor cristão, que une tanto o amor de Deus quanto o amor ao próximo. Essas encíclicas mostram como a Igreja procura dialogar com temas contemporâneos à luz do Evangelho. O catolicismo tem uma forma peculiar de celebrar sua fé, sobretudo por meio dos 7 sacramentos: batismo, eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A cada um deles, a graça divina é comunicada ao ser humano de modo concreto, usando sinais visíveis e tangíveis, como a água, óleo, pão e vinho. Outra marca forte é a pluralidade de espiritualidades, ordens e congregações: dominicanos, franciscanos, carmelitas, jesuítas, beneditinos, cada qual com seu carisma, mas todas unidas no mesmo propósito de seguir Cristo, servindo as pessoas em hospitais, escolas, missões e no silêncio da clausura. Apesar de ter essa vocação universal, a Igreja Católica se faz presente e próxima na paróquia local, onde o fiel vive a fé em comunidade. Celebrar a Eucaristia, participar das ações sociais, acolher os mais necessitados, tudo reforça esse sentido de unidade católica, como se fosse uma grande família em múltiplos lugares do mundo.
É nessa dinâmica de acolhimento que a doutrina social da Igreja ganha corpo. Ajudar os pobres, defender a dignidade humana desde a concepção até o fim natural, promover a solidariedade e a paz são atitudes concretizadas em milhares de obras de caridade, colégios católicos, hospitais e projetos missionários, espalhados em todos os continentes. Toda essa riqueza histórica e cultural encontra respaldo no fato de que o catolicismo não apenas se preocupa com a vida espiritual, mas também com a dignidade humana em todas as dimensões. Esse espírito de serviço e acolhimento é reforçado por documentos como a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que nos lembra de ir ao encontro dos mais necessitados, fazendo da fé uma prática de amor concreto. O catolicismo, em sua essência, propõe um caminho de fé que envolve a pessoa inteira, intelecto, vontade e emoções, e a convida a uma relação pessoal com Jesus Cristo. O catolicismo vê razão e fé como caminhos que se complementam. Não existe a ideia de uma fé cega, que despreza a inteligência, e sim uma harmonia entre o que se acredita e o que se pode investigar racionalmente. Essa relação se expressa numa igreja que atravessou séculos de história, vivenciou crises e reformas, influenciou as artes, a filosofia e a política, mas que, sobretudo, coloca no centro o amor a Deus e ao próximo. Se você quer entender mais sobre a fé católica e conhecer o universo cultural do catolicismo, acompanhe nosso canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo.